Ela era a rainha. Ele, o herdeiro de uma linhagem tradicional. Mas em 1997, o Brasil não viu um conto de fadas, e sim um plano de uso e descarte. 27 anos depois, a máscara caiu. Por que Luciano Safir, que quase morreu recentemente, decidiu expor a verdade sobre a separação? O que há por trás da frase "aconteça o que acontecer, eu vou ter uma pessoa que vai ser minha"? Hoje, revelamos como a soberba e a humilhação pública de uma família inteira transformaram o sonho de um pai no que o público agora chama de maior livramento de uma vida. Investigamos os processos e as ofensas que a mídia tentou apagar. Deixe o seu like agora porque este dossiê vai abalar o showbiz. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. O ano era 1997. O palco, o Domingão do Faustão. Milhões de brasileiros pararam para ouvir o que deveria ser a notícia mais feliz da vida de um casal. Mas o anúncio da gravidez de Sasha Meneghel veio acompanhado de uma frase que ecoa até hoje como um alerta de narcisismo puro. Xuxa olhou para as câmeras e disparou: "Aconteça o que acontecer com a gente, eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser minha." Naquele exato momento, o país ignorou o sinal vermelho, mas a família de Luciano Safir sentiu o golpe. Ele estava ali, ao lado dela, mas para a rainha, ele parecia ser apenas um meio para um fim, um acessório genético para realizar o desejo de ser mãe antes dos 35 anos. A pergunta que fica no ar e que muitos fãs agora resgatam é: Xuxa amava o homem ou apenas precisava do DNA de um modelo de boa linhagem? A frieza da declaração sugeria que antes mesmo da criança nascer, o pai já era descartável. Enquanto o público aplaudia, nos bastidores da família Safir o clima era de luto antecipado. Como um homem de princípios conservadores, vindo de uma tradicional família judia e libanesa, reagiria ao ser reduzido a um coadjuvante na vida da própria filha? Luciano tentava manter a postura, mas a semente da discórdia já estava plantada no solo fértil do ego de Xuxa. Documentos da época e relatos de pessoas próximas indicam que a loira já havia tentado esse projeto antes. Fontes afirmam que ela buscou nomes como Ayrton Senna, mas o piloto, percebendo a dinâmica de controle, teria recuado. Com o Luciano, o cenário foi diferente. Ele era jovem, estava no início da carreira e talvez deslumbrado pelo furacão que era a apresentadora. Mas o deslumbramento custaria caro. A partir dali, o relacionamento não seria mais entre dois adultos, mas uma batalha judicial e midiática pela posse de uma criança que sequer havia dado o primeiro suspiro. A humilhação não parou na frase do Faustão. Xuxa fazia questão de deixar claro que não queria se casar, uma afronta direta aos valores de Luciano. Ele queria o modelo tradicional, ela queria a independência absoluta, usando o companheiro apenas como uma peça em seu tabuleiro de marketing. O público hoje é implacável. Seria esse o comportamento de uma mulher apaixonada ou de uma manipuladora fria? O termo narcisista aparece repetidas vezes em fóruns de discussão sobre o tema, apontando que a necessidade de Xuxa de ser o centro do universo destruiu qualquer chance de um lar saudável para Luciano. Para fechar o cerco, a apresentadora ainda destratou publicamente a aparência da família do namorado, gerando uma cicatriz que nunca fechou. Ao dizer que Luciano era o único bonito de uma família feia, ela não estava apenas brincando, ela estava demarcando o território e isolando o pai da filha de suas raízes. Esse foi o primeiro passo para o isolamento que precede o descarte. Você acredita que uma mãe tem o direito de dizer que o filho é só dela, ignorando o pai desde a gestação? O que veio a seguir prova que o livramento de Luciano começou ali, no meio do caos. A conexão entre Xuxa e Luciano Safir nasceu sob uma dinâmica de controle em um estúdio em Nova York, nos anos 80. Com apenas 18 anos, Luciano era um modelo iniciante, enquanto Xuxa, aos 23, já era a estrela mais cobiçada do Brasil. A loira tomou as rédeas da situação de forma agressiva. Ao ver que o rapaz beijaria outra modelo em um ensaio, ela exigiu ser a parceira dele na foto. Ali, entre flashes, nascia um vínculo que para muitos especialistas já demonstrava um desequilíbrio de poder, onde a vontade da rainha era a única lei absoluta. Embora a química fosse evidente, a diferença de maturidade era um abismo. Enquanto Luciano seguia a rotina regrada de uma família tradicional e morava com os pais, Xuxa era uma potência financeira com um passado que incluía nomes como Pelé. Esse contraste gerou o primeiro término precoce, deixando o jovem modelo, em suas palavras, acabado. O livramento poderia ter acontecido ali, mas o destino os reuniu novamente em 1996.
Ao se reencontrarem, a frase de Xuxa foi premonitória: "Nossa, você cresceu." Ela não via apenas um homem, mas o perfil genético ideal para o que planejava. A volta do casal coincidiu com a urgência biológica de Xuxa de ser mãe antes dos 35 anos. Em 1995, ela declarou que teria um filho com ou sem marido, cogitando até a inseminação artificial. Ao propor o plano a Luciano, ele, fiel aos seus valores, negou prontamente, exigindo o casamento. Mas a apresentadora não aceitava o não. Começava ali um jogo de xadrez emocional onde ela usaria sua influência para convencer o modelo de que eles poderiam ser pais sem as amarras do papel assinado, subvertendo os princípios dele em nome do desejo dela. O que a mídia tratou como romance moderno era um campo de batalha de valores. Luciano Safir representava a tradição libanesa e judia, onde a família é o pilar central, enquanto Xuxa personificava o rompimento autoritário com esses padrões. Rumores sugerem que Luciano teria implorado para que ela não fizesse a inseminação, aceitando ter um filho fora do casamento apenas para manter a relação. Ele cedeu onde ela não dobrou, aceitando, talvez sem perceber, o papel de coadjuvante no projeto de vida de uma mulher que o país inteiro idolatrava. No documentário de 2023, a própria Xuxa admitiu que usou Luciano para seu objetivo, alegando que foi algo consensual. Essa declaração chocou o público, que aponta traços de manipulação narcisista. Ao tratar a concepção de uma vida como uma troca de interesses, ela validou todas as críticas futuras da família Safir. O cenário estava pronto para o desastre. Um homem acreditando na formação de um lar e uma estrela executando um projeto pessoal isolado. Será que um relacionamento sobrevive quando um dos lados é visto apenas como uma ferramenta? A gravidez de Sasha Meneghel em 1997 não trouxe paz, mas o início de uma das guerras familiares mais ácidas do showbiz. Assim que o anúncio foi feito, a família Safir percebeu que o projeto de Xuxa não incluía o sobrenome ou a presença ativa deles. Beth Safir, a matriarca, veio a público indignada reforçar que o casal não era casado e que a apresentadora havia conseguido o que queria do filho dela sem qualquer compromisso. O clima de celebração deu lugar a trocas de farpas em rede nacional, expondo que, para o Safir, Luciano estava sendo reduzido a um mero fornecedor de material genético. O combustível para o incêndio veio do pai de Luciano, que disparou: "Jamais investi tempo nos meus filhos para que um deles se tornasse um reprodutor de luxo." A frase feriu o ego da rainha, que revidou com uma agressividade inédita. Em resposta, Xuxa declarou à mídia que toda a família de Luciano era feia e que ele era o único bonito da linhagem. Essa ofensa pública não foi apenas um ataque à aparência, mas uma tentativa deliberada de isolar o namorado de suas raízes e atingir o ponto mais sensível de um homem de origem judeia e libanesa: o respeito sagrado aos pais. A tensão piorou quando Xuxa afirmou que a pessoa mais importante de sua vida era quem estava em seu ventre, e depois dela, apenas quem a ajudou a realizar o sonho. Ela retirava de Luciano a autoridade de pai e o colocava na posição de assistente de um projeto unilateral. Para uma família que preza pela construção de um lar sólido, ver o herdeiro ser tratado como um detalhe na biografia de uma estrela foi o limite. O livramento que o público comenta hoje começou a ser desenhado naquela expulsão simbólica de Luciano da narrativa da própria filha. Ofendido, Luciano quebrou o silêncio e classificou as falas de Xuxa como infelizes. Foi o erro fatal. A apresentadora, que esperava lealdade absoluta mesmo após ofender os sogros, sentiu-se traída. No 6º mês de gestação, ela expulsou Luciano de casa. O rompimento foi drástico. O que deveria ser um período de união tornou-se um campo de batalha onde o orgulho falava mais alto que a paternidade, deixando o modelo em um limbo emocional diante de todo o país, enquanto a rainha seguia seu plano de maternidade solo e independente. Espectadores da época lembram da soberba que emanava das entrevistas da loira. A sensação era de que ela possuía a verdade absoluta e qualquer um que discordasse seria deletado. Hoje, o feedback do público é um coro de críticas ao comportamento que muitos classificam como narcisista e tóxico. O caos estava instaurado e as feridas de terem sido chamados de reprodutores nunca cicatrizaram na árvore genealógica do Safir. Nos bastidores do nascimento de Sasha em 1998, a tensão era tão espessa que podia ser cortada com uma faca.
Enquanto o Jornal Nacional dedicava mais de 10 minutos ao parto, um recorde histórico, por trás das cortinas da maternidade, o clima era de segregação. Relatos indicam que a família de Luciano Saffer enfrentou barreiras até para conhecer a própria neta. As irmãs de Luciano teriam sido proibidas de visitar a sobrinha nos primeiros dias, um reflexo do muro que Xuxa ergueu ao redor de sua propriedade. O que para o Brasil era um evento festivo, para o Saffer era o ápice de um isolamento calculado. A dinâmica de idas e vindas, que durou 14 anos, revelou um ciclo de poder absoluto. Luciano, embora tentasse estabelecer sua carreira como ator na Rede Globo, estava sempre à sombra gigantesca da ex-companheira. O público mais atento percebia que toda vez que o casal reatava era sob as condições dela. A estrutura liberal de Xuxa, que sempre deixou claro que o casamento não era uma opção, colidia frontalmente com o desejo de Luciano de um lar estável. Ele vivia em um limbo. Era o pai da filha da mulher mais poderosa do país, mas não tinha voz ativa naquela estrutura familiar. O controle de Xuxa se estendia à narrativa pública. Durante anos, a imagem vendida era de uma mãe solo heróica, enquanto o papel de Luciano era frequentemente minimizado. Internautas que hoje revisitam essas entrevistas notam sinais do que chamam de alienação parental velada. Ao dizer que a filha era só dela, ela enviava uma mensagem clara: ele era um convidado, não um sócio. Esse bastidor de humilhações silenciosas foi minando a posição do ator, que parecia aceitar as condições impostas pela rainha apenas para garantir seu espaço na criação da criança. As brigas transbordavam para a vida profissional. Fontes sugerem que a influência de Xuxa criava um ambiente onde ele era visto apenas como o namorado da loira, dificultando sua validação como artista independente. Essa anulação da identidade do parceiro é um dos gatilhos que o público atual identifica como comportamento tóxico. O homem que entrou na relação como um modelo internacional promissor via-se preso a uma narrativa onde nunca era o protagonista. A submissão aos desejos da apresentadora tornou-se o preço alto a pagar para estar presente no crescimento de Sasha. O ano de 2009 marcou o ponto de ruptura definitivo, quando a incompatibilidade de mundos se tornou insustentável. De um lado, a tradição e o berço do Saffer, do outro, o showbiz egocêntrico da apresentadora. O fim não foi apenas uma separação comum, mas o encerramento de um ciclo de conveniência que deixou marcas profundas na autoestima de Luciano. O público hoje celebra o que chama de livramento de uma vida de submissão emocional. Em 2023, o lançamento de Xuxa, o documentário, no Globoplay, trouxe à tona depoimentos que serviram como uma confissão tardia. Nele, a apresentadora admitiu ter planejado a gravidez de forma quase clínica, confirmando os piores temores da família Safir. A loira revelou que, ao ver seu tempo biológico correr, decidiu que teria um filho com ou sem a anuência emocional de um parceiro. O documento audiovisual expôs que Luciano Safir sabia que estava sendo usado para esse fim. Mas a frieza com que o tema foi abordado décadas depois chocou até os fãs mais fervorosos. A revelação mais impactante foi a admissão de que ela usou Luciano como um objeto para realizar seu sonho pessoal. Xuxa afirmou que os dois foram verdadeiros, mas a narrativa deixou claro que a vontade dela prevaleceu sobre qualquer plano de família dele. Para o público, ficou evidente que a relação nunca foi uma parceria de iguais, mas um contrato de conveniência biológica. Essa confissão serviu de prova para internautas de que o termo reprodutor de luxo usado pelo pai de Luciano não era apenas uma ofensa, mas uma descrição precisa daquela realidade. Outro ponto crucial foi o resgate das entrevistas à Folha de São Paulo em 1997. Na época, as declarações de Xuxa foram documentadas como uma das maiores humilhações públicas sofridas por um pai. Ao dizer por escrito que a família dele era feia e que ela se sentia casada apenas com o bebê, a apresentadora assinou o atestado de óbito da relação. Esses registros mostram que a agressividade verbal de Xuxa era uma ferramenta de controle. Ela não apenas queria a filha, ela queria anular a influência da linhagem dos Safir desde o berço.
A reação de Luciano a esses documentos ao longo dos anos foi de um silêncio muitas vezes interpretado como submissão. Entretanto, no documentário, a própria Xuxa revelou que ele ficou dias sem falar com ela após as ofensas à família, confirmando o trauma gerado. A documentação desses conflitos prova que a apresentadora via o parceiro como alguém que deveria aceitar humilhações por estar ao lado da rainha. O público atual define a postura de Xuxa como uma inversão de valores, onde a vítima do ataque acabou sendo pintada como a vilã da história. O impacto desse dossiê audiovisual destruiu a imagem de vítima de Xuxa. Ao confessar que planejou tudo e via Luciano como uma ferramenta, ela deu munição para os comentários de que ele teve um livramento de Deus. Hoje, ao analisarmos as evidências, fica a pergunta: o desejo de ser mãe justifica o uso instrumental de outro ser humano? O veredito popular nas redes é pesado. Luciano Shafir não perdeu uma companheira. Ele escapou de um sistema de controle absoluto. A denúncia que ecoa hoje nas redes sociais não é sobre um fato isolado, mas sobre um padrão de comportamento que muitos classificam como narcisista. Ao analisar a trajetória de Xuxa, percebe-se uma trilha de conflitos com quase todos que impuseram limites à sua vontade. De Marlene Matos a seus próprios familiares, a apresentadora parece viver em guerra com quem não se submete ao seu controle. No caso de Luciano Shafir, a denúncia implícita é a de que ele foi vítima de um processo de anulação de identidade, onde seus sentimentos e sua história familiar foram tratados como meros obstáculos para o projeto Sasha. O público aponta que Xuxa usou seu poder midiático para silenciar qualquer narrativa que não fosse a dela. Durante anos, Luciano foi pintado como um namorado instável, quando, na verdade, ele era o único tentando manter um pilar de tradição e respeito. Internautas denunciam que a apresentadora usou a mesma estratégia com outros, como o cantor José Augusto, que declarou não ter interesse em falar com ela devido à sua soberba. O comportamento com o Shafir foi apenas a ponta do iceberg de uma personalidade que, segundo críticos ferrenhos, usa e descarta seus pares conforme a conveniência. Outro ponto grave envolve a suposta alienação parental velada. Ao declarar que a filha era só dela, Xuxa desferiu um golpe psicológico não apenas em Luciano, mas na identidade da própria criança. Comentários de seguidores reforçam essa percepção. Muitos notam que Sasha, hoje adulta, parece apagada ao lado da mãe, mas brilha e sorri ao lado do pai. Essa dinâmica sugere que a pressão de ser a extensão de uma rainha egocêntrica deixou sequelas que a mídia da época, deslumbrada pelo carisma da loira, preferiu ignorar sistematicamente por décadas. A denúncia se estende à forma como Xuxa lidou com as crises de Luciano. Enquanto ele enfrentava dívidas de 5 milhões de reais e bens penhorados, a apresentadora seguia ostentando uma fortuna de 160 milhões de dólares. Embora ninguém seja obrigado a sustentar ex-parceiro, o público nota a falta de empatia de quem um dia disse amá-lo. A agressividade contra a família dele no passado parece ter se transformado em uma indiferença fria, validando a tese de que, uma vez que o reprodutor cumpriu sua função biológica, ele se tornou um completo estranho em seu reino. Para fechar a denúncia, é impossível ignorar o contraste ético atual. Enquanto Luciano Shafir é elogiado por sua educação e discrição, Xuxa é vista por muitos como azeda e hipócrita. A denúncia popular é clara. A apresentadora envelheceu mal em caráter. A forma como ela usou o DNA de um homem de berço para criar um ícone de moda, descartando-o logo em seguida, é vista como o ápice da instrumentalização humana. Você acredita que o comportamento de Xuxa foi um sinal de empoderamento feminino ou apenas uma demonstração de toxicidade extrema? As consequências do comportamento de Xuxa não demoraram a aparecer, e o preço foi cobrado na forma de um distanciamento amargo. O caos instaurado após as ofensas à família Shafir resultou em um rompimento que durou quase toda a gestação, privando Luciano de acompanhar meses cruciais da vida da filha. A consequência direta foi uma relação marcada por traumas e por uma tentativa constante de Luciano de se provar digno de um espaço que já era seu por direito. A soberba da rainha criou um abismo que nem mesmo as idas e vindas por 14 anos conseguiram fechar totalmente. Para Luciano, as consequências foram físicas e financeiras. A pressão de viver à sombra de uma mulher que o humilhava publicamente minou sua trajetória profissional.
Enquanto Xuxa acumulava milhões, o ator enfrentava um declínio que culminou em dívidas de 5 milhões de reais e na penhora de sua casa em Campinas. Internautas apontam que a toxicidade da relação e a anulação de sua imagem contribuíram para esse cenário de vulnerabilidade. O reprodutor de luxo viu sua carreira ser engolida pelo rótulo de ex da Xuxa, uma consequência cruel do desequilíbrio de poder gerado pela apresentadora. Na vida de Sasha, as consequências surgiram em conflitos familiares públicos. Em 2019, a briga entre a neta e a avó, Beth Safir, expôs as feridas abertas décadas antes. Beth declarou não sentir falta da neta e Sasha respondeu com uma notificação judicial proibindo a avó de citar seu nome. Esse rastro de destruição familiar é apontado pelo público como o resultado direto da postura de Xuxa, que sempre incentivou o afastamento da linhagem paterna. O isolamento que começou na maternidade tornou-se uma guerra de gerações que manchou a imagem de perfeição da loira. Recentemente, a saúde de Luciano trouxe a consequência mais dramática: a fragilidade de um homem que sobreviveu por pouco. Em 2021, ele ficou entubado e correu risco real de morte. Muitos seguidores afirmam que o estresse de anos de humilhações enfraqueceu seu sistema. A recompensa de Luciano, no entanto, foi o que o público chama de livramento final. Ele encontrou a paz ao lado de Luana Meloni, construindo o casamento tradicional que Xuxa sempre desprezou, provando que a felicidade estava longe dos holofotes tóxicos da ex-companheira. A consequência para a imagem de Xuxa foi a perda do pedestal. Hoje, ao revisitar as entrevistas de 1997, o público não vê mais uma mãe empoderada, mas uma mulher descrita como vazia e amarga. A indignação dos fãs, que antes compravam seus discos, hoje se transforma em críticas pesadas à sua falta de humildade. A rainha enfrenta o julgamento de uma geração que não aceita mais a manipulação como prova de amor. A reação do público brasileiro mudou drasticamente. Se nos anos 90 a nação parava para celebrar cada passo da rainha, hoje a internet é o tribunal onde Xuxa é julgada. Comentários em massa de antigos fãs revelam um sentimento de traição. Milhares de pessoas agora utilizam o termo livramento para descrever a saída de Luciano Safir da vida da apresentadora. O que antes era visto como independência feminina, agora é lido por muitos como soberba e egoísmo. A reação pública atual mostra que o carisma de décadas passadas não é mais suficiente para camuflar o que internautas chamam de natureza manipuladora. A indignação popular foca especialmente na forma como a família de Luciano foi tratada. Internautas resgatam com fúria a declaração de que os Safir seriam feios, apontando que a beleza física exaltada por Xuxa não esconde a falta de humildade de quem humilha os sogros em rede nacional. Muitos seguidores afirmam sentir arrependimento do dinheiro gasto com produtos da apresentadora na infância, hoje enxergando nela uma figura insuportável e tóxica. Essa mudança de percepção é um fenômeno raro. O público que ela ajudou a formar agora a rejeita por seus valores morais e sua postura diante da família alheia. Outro ponto de reação intensa envolve a comparação entre os caminhos do ex-casal. Enquanto Luciano é visto como um homem educadíssimo e de berço que se manteve fiel aos princípios, Xuxa é descrita em fóruns como uma mulher vazia e amarga. A reação pública sugere que o povo brasileiro nunca perdoou o fato de ela ter transformado Safir em um reprodutor. A narrativa de mulher moderna faliu diante do valor que o público dá à união familiar tradicional. O livramento de Luciano é celebrado como uma vitória do caráter sobre o poder financeiro. O público não perdoa o que chama de hipocrisia. A reação ao documentário de 2023 foi um divisor de águas. Ao tentar se explicar, Xuxa acabou confirmando que via seus parceiros como ferramentas. Isso gerou uma onda de denúncias de comportamento narcisista por parte de espectadores que agora analisam cada gesto dela com desconfiança. As pessoas notam que ela coleciona brigas, da ex-empresária às paquitas e até parentes. O veredito popular nas redes sociais é um coro constante. Deus deu um livramento a Luciano Safir, protegendo-o de uma vida de submissão emocional. Por fim, a reação pública se manifesta na defesa da honra de Luciano.
Muitos acreditam que sua sobrevivência à doença em 2021 foi uma oportunidade divina para que ele pudesse, finalmente, viver a felicidade real longe da sombra da ex. O contraste entre a vida discreta do ator e a busca incessante da apresentadora pelos holofotes criou uma divisão clara de torcidas. O público escolheu o lado do homem que foi humilhado e deu a volta por cima com dignidade. Você também sente que o tempo revelou uma face da Xuxa que não conhecíamos quando éramos crianças? Em 2026, o contraste entre as vidas de Luciano Safir e Xuxa Meneghel serve como uma atualização definitiva. Enquanto a apresentadora tenta manter relevância com nostalgia na Globo, Luciano consolidou sua imagem como um sobrevivente. Casado desde 2022 com a empresária Luana Meloni, o ator vive hoje a realidade que a rainha sempre lhe negou: um casamento estável e uma família sob valores tradicionais. Para os seguidores, a felicidade de Luciano ao lado de seus filhos menores, David e Michael, é a prova final de seu livramento emocional e espiritual. A saúde de Luciano continua sendo um ponto de superação. Após quase perder a vida em 2021, ele lida com sequelas e utiliza cannabis medicinal para dores crônicas. O que chama a atenção do público é sua resiliência silenciosa. Longe das novelas há 10 anos, ele se reinventou como apresentador, mantendo uma postura educada que contrasta com a imagem azedada que muitos atribuem à ex-companheira. Ele não precisou de uma fortuna de 160 milhões de dólares para encontrar a paz. Precisou apenas se afastar do epicentro do caos e da toxicidade que cercava seu antigo relacionamento. Já Xuxa, aos 63 anos, vive uma fase de isolamento de sua antiga base de fãs. Recentemente, seu documentário serviu apenas para inflamar as críticas sobre seu comportamento arrogante no passado. A atualização atual da loira é de uma celebridade que, apesar de bilionária, parece presa a mágoas antigas, incapaz de perdoar figuras como José Augusto ou membros da família Safir. O público nota que, enquanto Luciano é cercado de afeto genuíno e discrição, a trajetória de Xuxa continua marcada por parcerias que terminam em processos judiciais e polêmicas de cancelamento nas redes. Sobre Sasha Meneghel, a atualização traz um ponto de reflexão. Aos 27 anos e casada com o cantor João Lucas, a jovem vive em Nova York, buscando uma identidade própria longe do controle da mãe. Embora a proibição judicial contra a avó Beth Safir seja uma cicatriz familiar, a proximidade de Sasha com Luciano em seus momentos críticos de saúde provou que o vínculo de sangue resistiu às tentativas de anulação promovidas no passado. Ela parece ter encontrado o equilíbrio, vivendo uma vida mais conectada à família e à fé do que ao showbiz egocêntrico. A verdade final de 2026 é que o tempo agiu como o senhor da razão. O homem que foi chamado de reprodutor de luxo e teve sua família humilhada, hoje é o exemplo de dignidade que o brasileiro admira. A atualização desse caso não é apenas sobre fofoca, mas sim sobre o triunfo do caráter sobre a soberba financeira. Enquanto Luciano agradece pelo que os fãs chamam de livramento, Xuxa assiste de seu pedestal à desconstrução de seu próprio mito. A verdade final que emerge desta saga não é sobre quem acumulou mais patrimônio, mas sim sobre quem preservou a própria humanidade. Ao olharmos para o desfecho de Xuxa e Luciano Safir, fica claro que o projeto de maternidade solo da apresentadora, embora bem-sucedido na criação de uma herdeira, deixou um rastro de danos colaterais irreparáveis. A verdade nua e crua é que o poder e a fama não foram suficientes para apagar o papel de um pai. O tempo provou que a tentativa de tratar um ser humano como um reprodutor foi o erro que manchou para sempre a coroa da rainha diante do tribunal da opinião pública. O legado de Luciano Safir nesta história é o da resiliência silenciosa. Ele suportou a humilhação de ver sua família chamada de feia e de ser reduzido a um acessório biológico, tudo para garantir que sua filha tivesse uma referência paterna presente. A verdade final é que Luciano venceu pelo cansaço e pela ética. Hoje ele não é lembrado como o fracassado que a mídia tentou pintar, mas como o homem que sobreviveu à morte e à toxicidade, reconstruindo uma vida digna.
Seu triunfo é a prova de que o caráter vale mais que qualquer contrato de imagem ou conta bancária milionária. Para Xuxa, a verdade final é o confronto com o espelho da realidade. O mito da loira perfeita e inabalável caiu por terra, dando lugar à imagem de uma mulher que muitos agora veem como narcisista e incapaz de empatia real. A desconstrução de sua imagem no documentário de 2023 foi o golpe final. Ela mesma forneceu as provas de que usou as pessoas conforme seus interesses. A consequência de uma vida baseada no controle absoluto é um presente marcado pelo afastamento de amigos de longa data e pelo julgamento severo de uma geração que não aceita mais a arrogância disfarçada de empoderamento. A união de Sasha com a família Safir, apesar de todas as barreiras erguidas, é a vitória do sangue sobre o ego. A verdade é que, por mais que se tente isolar uma criança de suas raízes, a busca pela identidade é inevitável. Ver a filha da rainha respeitando e cuidando do pai em seus momentos de maior fragilidade é a resposta final a todo o isolamento promovido no passado. O plano de Xuxa de ter uma filha só dela falhou diante da natureza humana, e essa é talvez a lição mais profunda que este caso deixa para todos os pais e mães. Encerramos esta investigação com um veredito popular unânime. O livramento de Luciano foi real e necessário. A história de Xuxa e Safir deixa de ser um conto de fadas para se tornar um alerta sobre os perigos da instrumentalização das relações. Enquanto a apresentadora segue em seu castelo de vidro, Luciano caminha sobre o sol de uma vida comum e feliz. A pergunta que fica no ar para todos nós é: depois de conhecer todos os bastidores e humilhações, você ainda concebe olhar para a rainha da mesma forma ou o encanto quebrou definitivamente? O tempo é o único juiz que não aceita suborno. Entre os milhões de Xuxa e a paz de Safir, o público já escolheu um lado, o da dignidade. A história da rainha e do reprodutor termina com uma lição clara: o poder pode construir impérios, mas só o caráter sustenta o respeito. O livramento de Luciano hoje é a inspiração de muitos. E você, acha que o sucesso dela justifica o que ele passou? Comente livramento aqui embaixo e inscreva-se para o próximo Segredo dos Bastidores. Eu sou o vosso investigador e este foi o Vidas por Trás da Fama. Até a próxima!